voltou. Então, dando continuidade ao ponto em que paramos na Santa Convocação da semana passada, continuaremos hoje a conversar sobre a culminância do ministério do Senhor Jesus Hamashia na cruz. As 7 frases com as quais ele concluiu teu perfeito ministério, tua perfeita missão, em nome do Pai. Vamos fazer a baldeação, provavelmente em presença da homenageada. Estão conseguindo ver, por gentileza, a tela do PowerPoint? Perfeitamente, irmão, perfeitamente. Muito obrigado, irmão. Na Santa Convocação pretérita, nessa lâmina, aparecia um ponto de interrogação aqui. Estávamos perguntando como o Senhor Jesus Hamashia concluiu seu perfeito e santo ministério. Então, agora estamos conversando sobre o que aconteceu, sobre a resposta a essa pergunta. Então, fazendo apenas uma recapitulação breve para aqueles irmãos e aquelas irmãs que queiram compulsar suas versões da Bíblia, nós chegamos até João 19, 26, 27, as 3 primeiras frases pronunciadas na cruz. Hoje chegamos à 4ª frase, que está registrada em Mateus 27, 46, Marcos 15, 34 e também no Salmo 22, principalmente no verso 1. Só recordando o que já fizemos, a primeira frase sobre a qual conversamos foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase, dita ao ladrão, chamado pela tradição de bom ladrão: em verdade digo-te, hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira frase: mulher, eis aí o teu filho e eis aí tua mãe. Agora, nós vamos prosseguir, porque, como nós já sabemos, foram 7 frases. E só lembrando, o número 7 na gematria ou gematria hebraica sinaliza para a completude de alguma coisa. Estamos falando aqui da completude do mandato que o Senhor Jesus Hamashia cumpriu perfeitamente na Terra, atendendo a, vamos dizer, pedido, porque provavelmente o Pai não mandou, mas o Pai pediu ao Filho e o Filho concordou por amor de nós. Então, antes de prosseguirmos e entrarmos na 4ª frase, eu gostaria de fazer um breve comentário. Estudiosos, que geralmente se chamam de teólogos, esse nome é muito pomposo, parece ser uma coisa muito séria, erudita, difícil, dizem que na cruz houve 3 momentos distintos. O primeiro momento ocorreu aqui, entre as 9 e as 12 horas, na nossa notação de horas. Naquela época se falava em hora primeira, hora terceira, hora sexta, hora nona, mas falando de maneira inteligível para nós, entre 9 e 12 horas, o Senhor Jesus pronunciou as 3 frases, que muitos chamam de palavras, mas, na verdade, são frases inteiras, como nós já vimos. Bom, entre 9 e 12 horas, não tinha ocorrido no mundo o abatimento das trevas. Ou seja, o sol estava brilhando, a claridade se fazia presente. Eis que, entre 12 e 15 horas, trevas se abateram sobre o mundo. E, logo no final desse período, a Bíblia não é precisa
nesse aspecto, mas ela fala que no final, perto das 15 horas, quando o período trevoso estava para terminar, o Senhor Jesus pronuncia a sua frase, que todos aqui com certeza conhecem. Ela é motivo de pregações múltiplas ao longo das eras e vai continuar sendo enquanto estivermos por aqui. Então, nesse final do período, o Senhor Jesus pronuncia a sua quarta frase. Então, vamos lá. Vamos colocá-la na tela. Terminado o período de trevas, o Senhor Jesus, então, faz uma declaração peremptória. Deus meu, por que me desamparaste? E se fizermos uma pesquisa lá no Tanar, lá na Primeira Aliança, encontraremos que em Salmos 22, verso 1, lá está esta mesma frase. Deus meu, por que me desamparaste? Claro que lá vai um pouco além. O salmista faz alguns outros comentários. Mas, no caso do Senhor Jesus, o que está escrito depois do ponto de interrogação não tem significação para a mensagem que ele certamente quis passar. Então, eu pergunto para. Eu vou perguntar e responder, porque aqui nós não podemos, pelo tempo que não é muito longo, estabelecer um diálogo propriamente. Mas eu pergunto: na maioria das Bíblias, e falo pelas versões que tenho aqui comigo, está escrito que, nessa passagem, Mateus 27, 46, está escrito assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Vocês têm familiaridade com essa frase? Certamente, a maioria, ou talvez a totalidade de vocês, dirá sim, é o que está escrito. Então, digo para vocês que está absolutamente errado. Essa não é a frase que está nos originais das Escrituras. E isso é muito importante, porque se nós nos afastarmos da origem verdadeira, podemos incorrer em deturpação da verdade, ou seja, podemos constituir uma mentira. O verbo que está lá na Escritura, em hebraico, não é sabachthani. Com relação a Eli, Eli, lama, tudo bem. Deus meu. Por quê? Esse lama é um porquê interrogativo, mas a palavra é azavtani, porque sabachthani não existe em hebraico. Essa palavra foi colocada aí como se tivesse sido derivada de alguma coisa do aramaico. Mas mesmo no aramaico, a situação não é muito clara. A palavra é azavtani. Só para a gente registrar isso aí. Então, essa frase é absolutamente crucial para nós entendermos a obra redentora do Senhor Jesus Hamashia na cruz. Porque essa frase se reporta ao sofrimento e à vitória definitiva dele. Não a derrota como alguém que ocupa um alto cargo em uma denominação religiosa recentemente declarou. A vitória acachapante, definitiva do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender a densidade dessa declaração. Ela precisa ser bem entendida. E é natural que a gente se pergunte: por que o Senhor Jesus Hamashia, o Filho de Deus, santo, inocente, imaculado, o homem perfeito, o segundo Adão, que não cometeu pecado nenhum, é abandonado pelo seu Pai?
Como assim? Isso não parece uma incongruência? Por que será, então? Já que ele e o Pai estavam e estão em comunhão permanente. Como assim? Esse abandono, esse desamparo. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Já pararam para pensar? A questão é muito profunda. Vamos imaginar o cenário vigente naquele lugar, naquele dia, naquela circunstância. Uma grande escuridão, tanto física quanto sobrenatural, cobriu toda aquela região, especialmente a cidade de Jerusalém, onde o Monte Gólgota está situado. Os homens pararam, naquele momento, de escarnecer, que eles estavam fazendo zombarias sobre aquele rei que se apresentava crucificado, numa condição de absoluto entreguismo, de total inoperância. Que rei é esse que veio para salvar Israel e estava ali sendo morto demoradamente, com grande sofrimento? Ninguém consegue, eu pelo menos não consigo, sequer imaginar a aflição que o Senhor Jesus sofreu durante essas 3 horas depois de ter sido pregado. Lembrando que ele foi crucificado às 9 da manhã. Tá? Então, ele não tinha pecado nenhum, não cometeu nenhum durante a sua vida, mas ele carregou todos os nossos pecados e maldições. Então, ao assumir, e foi voluntário, voluntariamente, toda essa carga inimaginável, ele concordou em sofrer o castigo que nós merecíamos e continuaríamos, melhor dizendo, a merecer. Ou seja, por esse amor que só conseguiremos talvez compreender se ele nos disser, caso possamos inclinar-nos aos seus pés quando ele vier para implantar o reino milenar. Que amor foi esse, Senhor Jesus Hamashia, que o levou a sofrer tanto por nós, que nada fizemos por ti? Então, precisamos entender que sem esse pesado tormento, a expiação não teria acontecido e ninguém poderia ter sido salvo. Então, esse é um tema que sempre terá de ser trazido à tona por nós e tem de estar vivo, latejando em nosso cerne. Por que ele foi desamparado? Esse desamparo tem um significado, vamos continuar, ligado à perfeição do sempiterno e altíssimo Deus, que não pode tolerar o pecado. É absolutamente incompatível o pecado com a perfeição absoluta do Criador. Então, lá na cruz, ele carregou todos os nossos pecados. Então, naquele momento, ele não poderia ter a atenção do Pai por causa do pecado, essa, vamos dizer assim, essa cornucópia de pecados que ele estava expiando naquele momento. Então, não foi o filho que o pai desamparou, mas o pai se afastou do pecado que ali estava. Então, Deus mostrou com clareza, naquele momento, sua inflexibilidade diante desse tipo de transgressão inaceitável por sua santidade. Então, ele deu a medida completa do que ele é, ou seja,
uma perfeita justiça contra o pecado e um perfeito amor para com o pecador. Porque se, por um lado, o Altíssimo Deus não tolera o pecado, ele nos ama infinitamente e está sempre preparado, pronto para nos amparar se reconhecermos o erro, nos arrependermos e entrarmos no caminho estreito em direção a ele. Então, esse é o sentido da frase proclamada pelo Senhor Jesus. Não houve, de maneira nenhuma, um afastamento do Pai em relação a ele, mas em relação ao pecado, para mostrar isso para sempre para todos nós. Então, essa foi a quarta frase do Senhor Jesus. Ele ainda falou mais três, logo depois do período de trevas. Então, eu não vou colocar o slide aí para não dar milaprímio. Qual foi a próxima declaração que o Senhor Jesus fez após essa? Que todos e todas perceberam a profundidade dela. O que isso significa em termos de cometimento de pecado e da graça suprema da salvação. O Senhor Jesus falou uma frase aparentemente singela, que nenhuma análise requereria. Ele disse, em João 19, 28, tenho sede. Aí vocês vão dizer, mas, peraí, o que isso tem a ver? Ele estava querendo beber água, estava sofrendo, estava desidratado, aquele sol intenso ali, pendurado na cruz, numa situação totalmente antifisiológica. Então, só disse o seguinte, eu quero água. Mas não foi isso que ele disse. Ele não pediu água. Ele disse, tenho sede. Então, vamos ver o que o nosso Divino Mestre quis dizer com isso. Primeiro, uma declaração, mais uma. Ele já tinha dado uma quando se mostrou preocupado com a mãe biológica e também com a honra de pai e mãe, numa frase anterior. Uma questão humana. Aqui, de novo, ele referenda a sua humanidade. Ou seja, como qualquer homem, o Senhor Jesus também sentia sede. E essa frase mostra também um cumprimento, que falando uma palavra mais difícil aqui, mas o pessoal gosta de utilizar, um cumprimento escatológico, algo ligado ao final dos tempos, e já apontando para a soberania dele como Senhor de toda a história, ele mostra o seguinte, que cada detalhe das Escrituras é cumprido de acordo com os propósitos do sempiterno Iá. Então, em uma única frase, tenho sede, nós percebemos a humanidade, mais uma vez, do Senhor Jesus, porque ele sabe que a sede é um dos tormentos físicos mais atrozes pelos quais um ser humano pode passar. Então, isso aí é um simbolismo também de todo o sofrimento pelo qual ele estava passando. Ou seja, todas as suas feridas, a sua luta naquele momento, fazem com que ele sofresse, ou fizeram com que ele sofresse, uma sede que eu chamaria de incandescente. A coisa estava pegando fogo mesmo. Mas não é só por isso que ele disse que tinha sede, não. Vamos lembrar o seguinte: em toda a sua vida, o Senhor Jesus Hamashia sempre cumpriu integralmente a vontade do Altíssimo Deus, inclusive na cruz. Então, apesar daquele suplício indescritível pelo qual ele passava, está escrito em Salmos. Só um momentinho, por favor. Deixa eu ver que salmo que é aqui. Salmo 69,
verso 21, na minha sede deram-me a beber vinagre. Isso foi profetizado lá atrás, séculos anteriormente. Então, ele também precisava obedecer à Escritura para efetivá-la, para cumpri-la da maneira completa. No evangelho escrito por Mateus, lá em Mateus 27, 34, está escrito que deram ao Senhor Jesus vinagre para beber, misturado com fel. Mas ele provou e não quis beber. Porque a questão ali não era beber ou deixar de beber, como nós estamos conversando. Então, vamos entrar na parte espiritual da questão. A obra do Senhor Jesus estava finalizando-se, a obra missionária dele, o ministério de redenção dele. Então, o que cabia naquele momento? Olhar para a frente. O passado já estava concluso, ele estava finalizando de maneira celestial todo o seu trabalho. Então, a sua sede naquele momento, sua declaração de sede naquele momento, evoca um intenso desejo pela alegria da presença de Deus. Então, a sede dele era a sede do Pai, a sede de Deus, a sede que nós carregamos conosco, ou devemos carregar, e que só será satisfeita lá na frente, no reino eternal, completamente. Ela está satisfeita no momento, mas dentro da imperfeição do mundo em que vivemos. Então, essa sede já era uma expectativa do Senhor Jesus pela iminência do reino, onde ele experimentará, juntamente conosco, uma comunhão conosco, servos fiéis, bem entendido. A plena comunhão com seu Pai, nosso Pai. Então, ele disse, essa frase, tenho sede, para tornar-se em definitivo, para não deixar nenhuma dúvida, para todos aqueles que, como nós, nele confiam, a fonte de água viva que ele é e que elimina a sede por completo, de modo permanente. Então, ele prepara com essa frase a água viva da salvação que ele estava trazendo para o mundo, como está registrado em várias passagens. Então, o Senhor Jesus Hamashia, glorificado, agora, pelo pleno cumprimento do seu mandato, sacia os seus, a sua igreja. Ele é, então, mais uma vez ele declara, explicita isso, aquela rocha pétrea, dura, batida, mas da qual brota uma água espiritual, de que precisamos todos os dias, enquanto atravessamos o deserto que é esse mundo, o deserto espiritual que é esse mundo. Somente ele possui essa água da vida que tira a sede para sempre. Então, mais na frente, lá em Apocalipse 22, 17, nós, para muitos e muitas que aqui estão, eu vou só fazer um parênteses breve, nós vínhamos estudando, reestudando o livro de Apocalipse. Paramos no capítulo 15, brevemente retomaremos. Então, não chegamos ainda, mas muitos aqui acompanharam as lives edificantes apresentadas pelos irmãos Flávio e Gilberto na série Revelando o Apocalipse. Então, já tiveram a oportunidade de estudar, pelo menos uma vez, esse livro maravilhoso. Mas em Apocalipse 22, 17, está escrito: vem, e quem ouve, diga. Vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser,
tome de graça da água da vida. Então, essa é a sede manifesta pelo Senhor Jesus Hamashia na cruz. Ou seja, a quarta palavra. Na verdade, quinta. Agora vamos para a próxima. Eu não quero colocar o slide aí para a gente não milaprinizar. Mas essa sexta palavra, ela parece dizer, ou parece transmitir a mensagem de que, sim, tudo foi resolvido, tudo foi realizado, não há mais nada. A redenção se completou. Então o Senhor Jesus disse: está consumado. Isso foi registrado por João no capítulo 19, verso 30. Ou seja, as 3 horas de trevas já haviam terminado e, num último gesto de obediência, o Senhor Jesus Hamashia, após pelo menos provar daquele vinagre que lhe havia sido dado em vez de água, ele disse: está consumado. Na verdade, a sua missão na Terra, com esse corpo corruptível, estava próxima do fim. Então, ele terminou tudo o que o Pai lhe havia dado a fazer. Então, nós podemos dizer para nós mesmos e para quem quiser ouvir, ele de fato se entregou a si mesmo por nós inteiramente. Então, essa sexta palavra é como se fosse uma assinatura que o Mashiach coloca no texto relativo a tudo que ele fez. Ou seja, uma declaração de que todos os méritos são dele. Nós não temos mérito nenhum. Os méritos são todos dele. Tanto é que o Pai o exaltou acima de todo nome, exceto o dele, naturalmente, e lhe concedeu o senhorio absoluto sobre as coisas do céu e da terra, respondendo somente ao Pai. Então, lá no original, assim dito, eu tenho algumas dúvidas a esse respeito, se seria mesmo original ou não, até que ponto realmente os evangelhos canônicos teriam sido escritos originalmente em grego koiné. Eu não tenho provas cabais disso. Carrego uma suspeita comigo de que podem ter sido escritos em hebraico ou aramaico e depois traduzidos para o grego, mas isso eu não posso provar. De qualquer maneira, no original em grego, a palavra que está lá, que foi traduzida como consumado, é tetelestai, que significa algo completo, terminado, cumprido, completamente feito. Não há mais nada a se fazer. Então, ou seja, a nossa dívida perante o Pai, pelos pecados acumulados, foi integralmente remida. Esse é o sentido da frase. Então, não há nada para acrescentar e nem para remover. É intocável. O Senhor Jesus Hamashia fez o que fez, e ponto. Nada do que ele fez pode ser mudado, ou poderia ter sido feito melhor. Então, ficou claro aí nessa frase dele que nós devemos, cada vez mais, consolidar a nossa confiança na salvação eterna por causa dele, por causa do sacrifício que ele fez. Não por qualquer mérito que nem temos, mas que muitas vezes, por soberba, a gente acha que vale alguma coisa ou que merece alguma coisa. Mas só pelo sacrifício dele, perfeito, completo, único, definitivo, insubstituível,
e aceito. Importante, porque nada disso teria sentido se não tivesse sido aceito pelo Altíssimo Pai Celestial. Mas ele aceitou. Então, foi concluído ali. O Senhor Jesus declara isso. Mas ele vai falar mais uma frase. E essa outra frase, nós vamos ver que tem um significado muito interessante. Então, toda a obra da cruz está sintetizada nesse está consumado. Ou seja, é uma frase que resume toda a sua vida terrena, onde toda a escritura pregressa a ele se efetivou. E aí ele consuma o plano perfeito de redenção e se apresenta como o novo arquiteto, o novo criador da nova criação. Então, fica absolutamente claro, estabelecido, para quem tivesse qualquer dúvida, que nós não podemos contribuir de nenhuma forma para a nossa salvação, porque a obra realizada pelo Senhor Jesus está absolutamente completa e irretocável. Tudo foi feito por ele. Nós fomos justificados e alguns usam essa palavra, eu não vou usar, justificados perante o Pai Celestial exclusivamente pelos méritos dele. E aí nós recebemos a graça. Finalmente, antes de morrer, o Senhor Jesus, agora eu posso colocar aqui o próximo. Já está até aqui. Eu não tinha visto. Então ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele cumpre, nesse momento, a escritura registrada em Salmo 31, verso 5, que está escrito: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Então, essa frase é de um poder, de um alcance extraordinário. O Senhor Jesus Hamashia, ali pregado, agonizando, evoca toda a intimidade do amor e da comunhão existente entre ele e o Pai. A mesma comunhão que ele transmite para nós. Assim como ele e o Pai são um, nós também podemos ser um com ele e com o Pai, por causa dele. Então, ele, de novo, usa a palavra Pai. Ele já tinha falado com o Pai: perdoa-lhes, lá no início, porque não sabem o que fazem. Agora, ele fala de novo. Então, a expiação é satisfeita, porque a partir do momento que ele entrega o Espírito ao Pai, fica resolvida a questão dos nossos pecados. Em perfeita paz, em plena consciência, ele deixa, então, naquele momento, logo em seguida, sua vida na terra, aquela da primeira vinda, que foi dada com todo o amor, com toda a voluntariedade, por amor a nós. Então, ele baixa a cabeça, como ato final da sua imolação, e entrega o Espírito de volta ao Pai. Então, em algumas passagens, eu não me lembro exatamente quais, mas em algumas passagens, é dito que o Senhor Jesus se entregou a si mesmo. Todas essas passagens aí demonstram o brilho, a grandeza, a magnitude do amor dele que deu a sua vida, que ninguém tinha o poder de tomar dele. Seria impossível tomar a vida do Senhor Jesus, porque ele tinha o Espírito do Santo, o Santo Espírito de Deus, em plenitude, sem medidas. Mas
ele se ofereceu, né, para entregar sua vida, para que uma nova vida espiritual pudesse ser disponibilizada para nós, desde que confiemos nele, que creiamos nele, que vivamos com ele, por ele, para ele e andemos como ele andou. Então, ele enfrenta a morte, naquele momento ali, pacificamente. Vocês conseguem imaginar a dor que ele devia estar sentindo naquele instante? No entanto, pacificamente, como um conquistador, sabendo que será ressuscitado. Porque isso está escrito. O Pai não deixará a alma dele no Sheol e nem permitirá que o santo que ele era e é sofresse corrupção. Ele tinha perfeita convicção, a mesma que transmite para nós. Não pode haver dúvida nenhuma o tempo todo. Essa é a nossa fé, essa é a solidez da nossa fé. Então, por essa morte, por tudo isso que aconteceu, ele destruiu. Está em moda hoje falar detonou, então eu vou falar também. Ele detonou o poder do diabo, que assustava todo mundo e que não assusta mais. Pelo menos a igreja não. Então, para obter essa vitória definitiva, ele precisou sim passar pela morte. Por quê? Nós sabemos, é uma frase batida, mas é fundamental, é o salário do pecado, que o Senhor Jesus tomou para si e saiu dela para a ressurreição. Então ele sabia de maneira taxativa que seria ressuscitado pelo Pai. E é muito importante a gente entender isso, porque o Senhor Jesus não ressuscitou. Ele foi ressuscitado pelo Pai Celestial. Isso é muito importante a gente entender. Bom, essa sétima palavra, ainda continuando, ou essa sétima frase, ela não para aí. Não é só a finalização do mandato, mas ela anuncia o descanso que haverá para a nova criação. Ou seja, o pecado e o mal foram derrotados lá na cruz. Assim como houve um sétimo dia da criação, que foi o dia de cessação criativa do Altíssimo Deus e de satisfação para ele ao contemplar a beleza daquilo que fizera, a irretocabilidade de sua obra criada, e para nós é um descanso, esse descanso em que entramos depois de 6 dias de dedicação compulsória, pelo menos, a esse mundo, essa palavra leva o Senhor Jesus para o lugar de descanso, ou seja, para as mãos do Pai, quando ele entrega o Espírito para o Pai, deixando muito claro para todos nós, se ainda não estava, que nós também podemos entregar-nos pacificamente ao nosso Deus e Pai antes da morte. Que, na verdade, para nós, se formos analisar, de fato ela não existe. Ela é apenas um hiato para a vida eterna. Então, nós temos aqui uma oração que Davi expressa lá no Salmo 31, que está consoante com essa frase do Senhor Jesus, em que Davi diz o seguinte: em ti, Iá, eu confio, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, o Senhor Jesus, mais uma vez, cumpre a Escritura. E
voltando a dizer o que eu já falei aqui, mas é muito importante que a gente repita, porque, no meu modesto entendimento, isso é essencial. Essa fala, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, expressa o seguinte: que Deus, o Altíssimo, soberano, Criador de tudo o que há, havia recebido, sim, acatado o sacrifício do Senhor Jesus Hamashia como expiação dos nossos pecados. E que, logo em seguida, ele estaria, ele, não naquele momento, porque ele ainda permaneceu na terra por 40 dias, mas logo em seguida, no tempo Kairos, pelo menos, que é outro tempo, o tempo de Deus, ele estaria ao lado do Pai, já fazendo os preparativos do reino milenar. Então, da mesma forma que o sempiterno Iá recebeu o Senhor Jesus Hamashia após a sua morte na cruz, por causa do seu sacrifício, nosso Pai também recebe o Espírito de todos aqueles que são seus e que chegaram até ele por intermédio do Mashiach, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, como nós sabemos. Então, essa frase traz para nós o conforto definitivo e a esperança cabal, porque pela morte dele, Senhor Jesus Hamashia, hoje nós temos um lugar garantido ao seu lado, por toda a eternidade, porque o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus. E assim, amados irmãos e amadas irmãs, encerro essas poucas palavras que planejei para falar com vocês sobre a consumação do ministério do Senhor Jesus Hamashia na cruz.